Olá, seja muito bem-vindo então ao nosso treinamento da mesa solar quântica, a mesa que te ajuda a escolher os melhores gráficos radiônicos para os seus atendimentos. Bom, nós vamos então conhecer essa ferramenta incrível, que é uma ferramenta tanto para que você selecione os melhores gráficos para os seus atendimentos, como também própria para fazer um atendimento, né? Um atendimento mais genérico, essa mesa consegue te suprir bem. Bom, vamos lá. Nós temos o campo financeiro e materialização, onde contém alguns gráficos para esta finalidade. Nós temos o campo de proteção, nós temos o campo de limpeza, o campo de harmonização de relacionamentos, o campo de saúde e alguns gráficos de conexão divina, certo? Nós temos também duas figuras humanas para possível alinhamento de chakras, caso vocês queiram utilizar esta ferramenta para isso. Nós temos um decágono ao centro e ao redor do decágono uma escala em hertz para saber qual é o campo vibracional, qual é a vibração em hertz do nosso atendido. Nós temos um relógio radiestésico e esse relógio radiestésico ele é composto por camadas de informações tais como o nosso famoso sim e não, hipoativo, normal ou hiperativo, para fazer uma avaliação de chakras, por exemplo. O campo contendo os 7 principais chakras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e básico. Uma camada somente para os corpos sutis: campo físico, emocional, mental e espiritual. Uma camada somente com as identificações de qualidade de péssimo a excelente, péssimo, muito mal, mal, regular, bom, ótimo e excelente. Uma camada de minutos para que, quando formos fazer um atendimento, possamos aí identificar se o tempo é em minutos e se sim, quantos minutos. Uma mesma camada para horas e, ao final, uma camada apenas para porcentagens, para que possamos fazer as investigações, então, de porcentagem. Bom, o uso dessa mesa é muito simples, tá? Nós vamos utilizar, então, um pêndulo de radiestesia, o pêndulo que você costuma utilizar, o pêndulo que você gosta de usar. E para ancorar o campo vibracional do meu atendido, eu preciso, primeiramente, do testemunho, nome completo e data de nascimento, ou uma foto do meu atendido. Bom, e como vocês bem sabem, todos os meus alunos, tanto do curso de radiestesia e radiônica quântica ou da mesa dourada de São Miguel Arcanjo, quando vocês adquirem esses dois cursos, vocês partem para uma mentoria quântica comigo, uma mentoria VIP, né? E nos grupos de mentoria e também no grupo gratuito que eu ofereço de estudos, a dúvida principal é: devo valorizar o testemunho antes de ancorá-lo na mesa radiônica, nas mesas quânticas? E na minha opinião, sim, uma vez que este decágono ele é muito pequeno para que haja valorização em um tempo menor destas informações. Então, como é que eu procedo? Eu utilizo um decágono, tá? Tampouco faz se ele é de PVC ou se ele é de papel impresso. O que importa é que a geometria esteja em perfeito estado e haja contrastes entre o fundo e a própria forma, certo? Vamos lá. Então aqui eu tenho o nome completo e a data de nascimento do meu atendido. É um rapaz que eu vou atendê-lo. E aí eu coloco essa informação no decágono. E aí a minha mão de antena, que é uma extensão, né, do meu corpo para a captação do campo vibracional, por cima. E eu posso vir aqui nesse relógio radiestésico e perguntar: para a impregnação e valorização destas informações, será em horas? Meu pêndulo disse que não. Será em minutos? Meu pêndulo diz que sim. Quantos minutos? E olho para a camada minutos. Perceba, o meu pêndulo ele não vai me levar até a camada minutos, mas ele vai me apontar. Então, ele me aponta para uma direção aonde existe a informação.
neste decágono, por exemplo, está me pedindo 15 minutos para a valorização destas informações, certo? A compreensão do uso do relógio radiestésico é de extrema importância para que as suas análises sejam perfeitas. Então, é importante ressaltar que o pêndulo nunca vai te levar na informação de forma mecânica, ele vai apontar. Então, por exemplo, eu poderia perguntar de 0 a 100% qual é o desequilíbrio na vida financeira deste meu atendido. E aí, o pêndulo vai me apontar, ó, tá vendo? A camada de porcentagem está aqui, mas o meu pêndulo está aqui me apontando, 80%, certo? É apenas um exemplo para que fique claro a compreensão do uso do relógio radiestésico. Toda e qualquer pergunta que eu faça, eu olho para o campo aonde encontra-se, então, a minha resposta. Passado o meu tempo de 15 minutos, então eu removo esse testemunho daqui e agora sim, eu ancoro ele em minha mesa radiônica, certo? Uma vez que este decágono, ele vai sim continuar valorizando essa informação para que o meu atendimento seja de excelência. Bom, o meu testemunho já ancorado na mesa, então, eu posso dobrar o papel, não importa se o papel está dobrado ou não, porque o campo vibracional do meu atendido já está impregnado aqui. Eu costumo utilizar um cristal neutro, tá? Apenas para amplificação da valorização deste decágono que já está na mesa e amplificação do campo de energia desse meu atendido. Eu não costumo utilizar cristais que são emissores de energia para que na hora das análises o meu pêndulo não capte a energia do cristal e aí me traga uma informação errônea, certo? A primeira coisa que eu preciso fazer é posicionar o meu pêndulo, então, por sobre este decágono e esperar que o meu pêndulo traga alguma resposta, né? No meu caso, eu costumo esperar a resposta do sim para entender que o pêndulo está captando. Eu estou acessando o campo vibracional do meu atendido agora, certo? E a primeira pergunta é: eu vou utilizar o campo de Hertz para entender qual é a frequência vibracional do meu atendido. Qual é a frequência vibracional em Hertz desse meu atendido? Ó, o pêndulo já apontou. 110 Hz, ou seja, uma frequência vibracional muito baixa. O ideal é que a frequência esteja no mínimo 440 Hz, que é uma vibração onde nós encontramos ali um ponto de neutralidade para movimento. A pessoa está saindo do neutro e entrando para o movimento. Quando nós estamos em 110 Hz, nós estamos com uma vibração muito baixa, certo? Bom, após isso, eu posso começar algum processo de análise, por exemplo, perguntando de péssimo a excelente como está a vida financeira do meu atendido. Vamos lá? De péssimo a excelente, como está a vida financeira do meu atendido? E aguardo o meu pêndulo entregar a resposta. Ele vai me apontar no campo de péssimo a excelente qual é a resposta. Está me apontando, a vida financeira do meu atendido está mal. Lembrando que eu tenho péssimo, muito mal, mal, regular, bom, ótimo e excelente. Então, está mal. Eu posso continuar a análise. Por exemplo, qual é o corpo sutil ou campo sutil que mais atrapalha o objetivo do meu atendido? E aí o meu pêndulo está falando que é o emocional dele. Então eu tenho outra informação já. A vibração energética está muito baixa, a vida financeira dele encontra-se mal e o campo sutil que mais atrapalha o objetivo é o campo emocional. Existe alguma emoção que está atrapalhando então a prosperidade, o fluir dos caminhos do meu atendido. Bom, nós vamos então agora fazer uma investigação de chakras, né? Para saber como estão os chakras deste meu atendido. Lembrando que essa é uma análise bem simples, tá? Vocês podem estar adquirindo a Mesa Dourada Quântica de São Miguel Arcanjo, aonde nós temos uma análise muito mais profunda para entender a causa e a raiz de todos os problemas dos nossos atendidos, tá? Aqui é uma análise bem
simples, de repente para quem está começando ou para quem quer uma coisa mais rápida, apenas a nível de informações, certo? A pergunta que eu uso para saber agora sobre os chakras é: qual é a porcentagem de atividade do chakra? Quando eu descubro a porcentagem de atividade, eu entendo quantos por cento ele está ativo e quantos por cento não. Por exemplo, eu costumo perguntar assim: qual a porcentagem de atividade do chakra coronário? E o meu pêndulo já está apontando no campo de porcentagem qual é a resposta. Eu posso ainda levar o meu pêndulo até lá para ver se o sim ou não. Aqui está me dando então 40% de atividade no chakra coronário. Ou seja, 40% desse chakra está recebendo energia e funcionando e 60% está bloqueado. 60% desse chakra está em desequilíbrio, certo? E vou anotando essas informações para passar para o meu cliente ao final da análise. Qual a porcentagem de atividade do chakra frontal? Ó, me apontou aqui já 60%. Então, 60% de atividade e 40% de desequilíbrio. Qual a porcentagem de atividade do chakra laríngeo? %30 de atividade. Olha emoções reprimidas aí na fala. A pessoa querendo falar alguma coisa e não pode, tá engolindo muito sapo, tá guardando, tá reprimindo algum sentimento, né? Então, 30% do chakra laríngeo é uma hipoatividade. Ou seja, esse chakra está muito baixo do que é o comum dele estar funcionando. Qual a porcentagem de atividade do chakra cardíaco? Já me apontou? 40%. Qual a porcentagem de atividade do chakra plexo solar? 70%. Qual a porcentagem de atividade do chakra umbilical? 20%. Qual a porcentagem de atividade do chakra básico? 50%. Bom, minha análise de chakras, então, ela já está pronta. Eu já sei quais são os chakras em desequilíbrio. E eu posso utilizar as formas humanas para corrigir. É muito importante ressaltar que estes dois gráficos, eles são da radiônica clássica, tá? Nós encontramos esses gráficos para essa finalidade. E para ativar este gráfico, é simples. Basta eu colocar cristais por sobre os chakras, pode ser da cor correspondente ou não. Se você não tiver cristais da cor correspondente, eu sugiro então cristais neutros, tá? Não utilize outras cores em cima dos chakras. E aqui nós temos já uma harmonização de chakras. Importante ressaltar que, neste caso, eu estou atendendo um paciente, um cliente homem, certo? Porém, ele poderia ser um homem que se identifica como mulher. Então, eu utilizaria o corpo da mulher, certo? Eu vou trabalhar no corpo ao qual o meu cliente se identifica. Neste caso, aqui, a harmonização de chakras já está acontecendo. Eu posso potencializar, então, com comandos quânticos. Utilizo-se um pêndulo de madeira, que é emissor de energia, para ajusta, harmoniza e equilibra, ajusta, harmoniza e equilibra, ajustar, harmonizar e equilibrar os chakras. Ajustar, harmonizar e equilibrar os chakras. Esta prática faz com que a harmonização seja enviada para o campo vibracional do nosso atendido de forma muito mais rápida, mais ampla e de forma quântica. Bom, agora chegou a hora de selecionar os melhores gráficos para o atendido, certo? Como que eu faço esta seleção? Nós temos alguns campos que representam algumas áreas e algumas situações. Bom, o meu atendido, ele está precisando de uma abertura de caminhos, de um movimento financeiro, de materialização. Então, eu vou selecionar os gráficos que estão no campo financeiro materialização. E para fazer isso é bem simples. Basta
eu posicionar o meu pêndulo por sobre o gráfico e perguntar: o meu atendido precisa deste gráfico, sim ou não? Me deu que sim. E eu posso ir anotando para depois ter os gráficos impressos ou em PVC da forma que vocês tiverem para montar o tratamento radiônico clássico, tá? Para a radiônica clássica, eu oriento e indico que vocês utilizem somente este campo, que é o objetivo do nosso atendido. Então vamos lá. Já sei que meu atendido precisa deste gráfico. Eu posso perguntar: o meu atendido precisa deste gráfico, sim ou não? Não. E deste, sim ou não? Sim. E deste, sim ou não? Sim. Este, sim ou não? Não. Este, não. Este, não. Este, sim. Este, sim. E este, não. Eu poderia colocar cristais por cima para simplesmente identificar os gráficos então que saíram para eu poder montar depois, certo? Isto para a radiônica clássica, quando nós vamos montar os gráficos radiônicos para o nosso atendido, certo? Gabriel, por que você não orienta montar outros de outras áreas? Veja só. Primeiro que, se eu for montar todos os gráficos aqui, eu posso dar uma sobredose de energia no campo vibracional do meu atendido. Aí eu recomendo que vocês façam a mesa quântica. Esta mesa ela serve como up de energia quântico. Ela consegue trabalhar na medida, certo? Uma vez que quando nós montamos os gráficos, a energia que está por cima desses gráficos vão atingir os campos áuricos, vão atingir os campos vibracionais e isso pode gerar algum tipo de catarse, tá? Então eu foco somente no que o meu cliente precisa. Neste caso, materialização e ajuda na vida financeira. Como eu havia dito, nós podemos utilizar então a mesa de forma quântica, né? Os átomos que recobrem essas figuras agora, eles vão invadir o campo vibracional do meu atendido, fazendo ajustes e correções. E para isso é muito simples. Eu vou perguntando qual é o gráfico que o meu atendido precisa e vou posicionando um cristal como um corretor e um potencializador energético dessas figuras que estão aqui, certo? Lembrando que todo gráfico radiônico, pequeno ou grande, ele emite ondas de forma, ele tem átomos por sobre a sua figura, por sobre a sua imagem. Então, ele vai trazer um resultado na vida do nosso atendido. Vamos lá? O meu atendido precisa deste gráfico, sim ou não? Sim. Então, eu pego e coloco um cristal por sobre o gráfico. Tão pouco importa qual é o cristal. O meu atendido precisa deste gráfico, sim ou não? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Não. Deste? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim, o pêndulo gritou aqui, vocês viram, né? Rodou com uma força. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Não. E deste? Não. Este? Não. Este? Não. Perfeito. Aqui então foram selecionados os gráficos que o meu atendido precisa. Agora eu vou partir para a proteção e aí eu começo fazendo a mesma investigação. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Não. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Não. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim.
O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Não. E deste? Não. Perfeito. Concluí a etapa de materialização e a etapa de proteção. Agora, eu posso vir aqui. Um outro ponto importante. Tanto faz por onde eu vou começar. Eu comecei pelo objetivo, mas eu poderia ter começado por limpeza, eu poderia ter começado por saúde, tá? Eu comecei pelo objetivo do meu cliente. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim ou não? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim ou não? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim ou não? Não. E deste? Não. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Não. Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. Perceba que tanto faz o tamanho do cristal. Eu utilizei cristais maiores, cristais em pontas, cristais brutos, cristais pequenos, tanto faz. A energia do cristal vai ser usada como corretivo energético e potencializador do gráfico. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. Vocês podem perguntar também o nome, né? Por exemplo, João precisa deste gráfico? Se sim, coloca o cristal. Se não, passa. Precisa deste gráfico e deste. Precisa deste gráfico? Sim. Meu atendido precisa deste gráfico? Meu atendido precisa deste gráfico? Meu atendido precisa deste gráfico e deste. Perfeito. Olha, aqui eu já concluí, então, as etapas das áreas da vida do meu atendido. Bom, aqui eu posso perguntar. Estes são os gráficos que eu chamo de gráficos divinos, né? A chamatrina, óleo de Horus, Om, o universo, o baguá e a pirâmide plana. A pirâmide plana é todo tipo de pirâmide. Todo tipo de pirâmide existe, né, uma energia. Bom, então, vamos lá. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. Olha, aqui em cima da chamatrina eu poderia utilizar qualquer tipo de cristal. Eu vou utilizar um que eu gosto muito, que é uma torre de selenita, que é para fazer a limpeza de todos os campos, para fazer um up de energia na vida desse meu atendido. Como também poderia ser apenas uma selenita qualquer, tá? Independente, ou qualquer outro cristal, é uma sugestão apenas. Vocês são livres para usar a forma que vocês quiserem. Meu atendido precisa deste gráfico? Não. E deste? Sim. Olho de Horus, a provisão. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. O meu atendido precisa deste gráfico? Sim. Bom, perfeito. Investiguei a mesa toda. Todos esses gráficos agora estão agindo no campo vibracional do meu atendido. Gabriel, e o que é que eu posso fazer para potencializar essa mesa agora? Bom, a mesa já está potencializada por si só. Os gráficos estão sendo ativados com os cristais que nós colocamos. Existe toda uma egrégora de energia, né? Nós utilizamos a egrégora do Sol, justamente o nome, mesa solar quântica. E os gráficos agora já foram todos ativados com o poder dos cristais. Eu poderia utilizar comandos quânticos, né? Então, eu poderia pegar o meu pêndulo, ajusta, harmoniza e equilibra, ajustar, harmonizar e equilibrar o campo financeiro e material. Gratidão, gratidão, gratidão. É uma forma de harmonização simples, tá? Eu poderia harmonizar os campos de proteção,
Ajusta, harmoniza e equilibra, ajusta, harmoniza e equilibra. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sempre utilizo gratidão no final para agradecer aquilo que já está acontecendo na vida do meu atendido. Ajustar os campos de limpeza, executar limpeza energética. Ativar, 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 pulsar, pulsar, pulsar agora. Enfim, eu poderia utilizar diversos comandos. Eu posso utilizar pirâmides, tá? Para colocar por cima, por exemplo, da área que o meu atendido mais precisa de ajuda, que no caso é o financeiro. Eu posso utilizar uma outra pirâmide por cima do testemunho, tá? Então, são infinitas possibilidades. Eu posso utilizar o reiki, né, para potencializar. Eu posso utilizar comandos quânticos, comandos de apometria. Eu posso potencializar essa mesa com toda e qualquer ferramenta ou recurso que eu queira. Eu posso utilizar cromoterapia. Posso pendular qual é a melhor cor e por quanto tempo deixar por sobre a mesa. Isso agora é o que eu chamo de técnica de operador independente. O operador que está usando, ele independe do que ele for fazer aqui agora, ele vai potencializar essa mesa. Isso agora é com vocês, certo? Gabriel, e como eu finalizo essa mesa? Bom, primeiro você vai colocar todos os corretores energéticos, vai aplicar todas as técnicas, e aí, ao final da aplicação de todas as técnicas, você vai perguntar no relógio radiestésico. Porque a cada técnica que você aplica, o tempo desta mesa diminui, porque você potencializa, certo? Então, eu vou aplicar primeiramente todas as técnicas, seja apometria, seja reiki, seja theta healing, seja cromoterapia, musicoterapia com sons de solfégio, seja o que for. Quando eu terminar estas terapias, eu venho aqui no meu relógio radiestésico e aí eu pergunto, para a ação deste tratamento, a mesa deve ficar montada por horas? Sim ou não? Ó, já me deu que sim, por horas, certo? Mas se me desse não, eu poderia perguntar em minutos, e aí sim, quantos minutos? No meu caso, deu horas. Quantas horas a mesa fica montada para total ação, total efeito? Ó, 1 hora. 1 horinha é o suficiente. E olha que eu só coloquei as pirâmides, eu não executei o reiki, eu não executei as outras técnicas, tá? Que são técnicas que vocês podem utilizar. Até mesmo uma oração, coloca as mãos, faz uma oração, uma reza, um benzimento, aquilo que vocês acharem melhor para essa finalidade. Ao final disso, vem e pergunta no relógio radiestésico, certo? Bom, então deu 1 hora de ação. Antes de desmontar a mesa, eu vou perguntar, de 0 a 100%, quantos por cento foi efetivo essa mesa na vida do meu atendido? Ó, 90%. Eu poderia perguntar, posso deixar ela montada por mais um tempo para atingir 100% de eficácia? Sim. E aí quanto tempo? É em minutos? Sim. Quantos minutos? Mais 15 minutos. Gabriel, mas por que ela me deu 1 hora e agora está pedindo mais 15 minutos? Horas. O nosso atendido está fazendo 1 milhão de coisas, ele está vivendo a vida dele. Em algum momento, alguma coisa pode ter desequilibrado esse campo e a energia não foi entregue da forma que era para ser entregue. Simples. Deixo então mais 15 minutos. Passados 15 minutos, eu faço a mesma pergunta. De 0 a 100%, quantos por cento essa mesa foi efetiva na vida do meu atendido? E aqui me deu 100%. Então, eu sempre aguardo o 100% de eficiência.